Olá, companheiros e companheiras da articulação CNB do Maranhão, a companheira Natália que me convidou para fazer essa breve exposição para vocês. O meu nome é Lincoln Seco, eu sou historiador, professor da Universidade de São Paulo, também fui militante do PT na periferia da cidade de São Paulo e escrevi um livro, né, lancei em 2011, né, chamado História do PT, que atualmente está na sua quinta edição. E eu vou falar um pouquinho brevemente dessa pesquisa, porque quando o PT se formou, os primeiros estudos sobre a formação do partido enfatizavam que ele havia sido produto de três componentes principais, né? O novo sindicalismo do ABC Paulista, a Igreja Católica Progressista e ex-militantes que combateram a ditadura, especialmente da luta armada, né? E a partir do momento em que eu escrevi meu livro, já havia uma série de estudos regionais, monografias e até fontes, né, documentos, que mostravam que o PT era muito mais diverso do que isso. O PT era muito menos paulista do que isso, por exemplo, né? E não é um partido que apenas surge no ABC Paulista, por mais importante que tenha sido o ABC Paulista, né? Eu vou destacar depois isso, mas não é um partido que só surgiu do ABC Paulista e aí os sindicalistas viajaram ao Brasil formando o PT. Não, o PT é fruto de uma diversidade regional impressionante. O PT ele é muito mais resultado de uma ebulição social que havia no Brasil na crise final da ditadura, do que resultado apenas da ação dos sindicalistas do ABC. Eu costumo dizer que o PT ele surgiu das lutas em cada região, porque ali as pessoas que estavam já lutando ouviam falar da formação do PT e diziam: nós somos o PT aqui. Por isso o PT nasceu, por exemplo, no Acre, da luta dos trabalhadores dos seringais, né? Onde a Marina Silva, mais tarde vai se destacar, o Osmarino Amâncio e o Chico Mendes, claro, né, que depois foi assassinado. No Pará, por exemplo, em Santarém, havia uma luta de classes fortíssima, onde se destacaram os irmãos Ganser, irmãos gaúchos que haviam ido para lá. No Maranhão mesmo, vocês conhecem, eu não vou aqui ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas é um partido que surgiu em parte do movimento estudantil, de ex-militantes da política operária, POLOP, de outras organizações, mas também de uma base social que refletia a estrutura de classes do estado do Maranhão e de outros estados da região. Em 1980 já havia 39 núcleos de base do PT no Maranhão. Se vocês depois olharem lá no meu livro, há outros dados. Entre 1982 e 1994, entre os eleitos, né, deputados federais, estaduais do PT do Maranhão, havia 12 lavradores e 4 pescadores. Obviamente que a gente não vai encontrar essa composição no PT de São Paulo, que é outra. Houve lugares em que o PT nasceu num salão paroquial da igreja, sem dúvida. E houve lugares em que nasceu num acampamento de sem terra. Houve lugares em que nasceu do movimento estudantil. Em outros lugares, dentro de sindicatos de operários, né, como é o caso do ABC Paulista. Então é um partido muito regional. E mesmo aquele modelo que no final dos anos 80 se usava para explicar o PT, ele não é equivocado, só digo que ele é insuficiente, porque o que é a igreja progressista? A igreja católica ela sempre foi muito conservadora, na verdade, né? Havia bispos progressistas, porque eles estavam... Vocês sabem que a igreja católica apoiou o golpe de 64 e a ditadura, mas começou a se afastar da ditadura, principalmente porque a ditadura atingiu membros da própria igreja católica.
que foram agredidos, espancados, torturados, freiras foram estupradas, e isso horrorizou a Igreja Católica. Mas o que a gente pode chamar de Igreja Católica progressista que se aproxima do PT é uma parte das comunidades eclesiais de base, mas não é a cúpula da igreja. A igreja tinha uma boa interlocução com o PMDB, mais tarde com o PSDB e com políticos do PT também, né? Além disso, os militantes que são provenientes da esquerda anterior ao PT, eles não eram só aqueles da luta armada, né? Vieram muitos trotskistas que não participaram da luta armada, antigos militantes do velho Partido Socialista anterior a 64, que eram mais intelectuais. Havia a presença de uma intelectualidade importante que aderiu ao PT, professores universitários, estudiosos, teóricos, né, do socialismo no Brasil. Também políticos estabelecidos do MDB que entraram no PT. Foram poucos, né? Mas no caso de São Paulo a gente tem um que já era deputado e que ficou muito importante, que é o Eduardo Matarazzo Suplicy, né? Mas houve outros que entraram, alguns depois saíram logo, né? Mas isso também aconteceu. E o novo sindicalismo? O novo sindicalismo, em primeiro lugar, ele é diverso, né? Tinha um novo sindicalismo dentro do sindicato de São Bernardo e tinha um novo sindicalismo mais radical da oposição metalúrgica de São Paulo. Mas, embora os sindicalistas tenham sido importantes, e a figura do Lula incontornável, né? Porque o Lula já se torna a grande figura popular do Brasil no final da década de 70. Por quê? Porque o PT é o primeiro partido que de fato vem de baixo para cima com uma grande massa de trabalhadores. Bom, tudo bem, em 1922 foi fundado o Partido Comunista do Brasil, também é um partido que era de trabalhadores, que nasce de baixo para cima, mas era um partido muito pequeno, com um número exíguo de militantes. O PT não, o PT já nasce como um partido de massas. Claro que depois ele se massifica mais, mas ele já era um partido com muito apoio popular, que ainda não se traduzia em apoio eleitoral, mas também elegeu uma primeira bancada, né, em 1982. Ganhou a prefeitura de Diadema, né, já em 82. Bom, embora o novo sindicalismo seja importantíssimo, o Lula viajou o Brasil ajudando a organizar o PT, mas como eu disse, o PT também se auto-organizou, né, por sua própria conta em cada região do país. Bom, o período de formação do PT vai de 1978, talvez até 1984. Por que 78? Vocês vão encontrar muita gente que vai dizer assim, eu criei o PT, eu tive a ideia do PT, inclusive militantes que depois se afastaram do partido, que são de tendências mais esquerda, alguns eram proletarizados, depois se tornaram sindicalistas. O que é o proletarizado, né? É aquele estudante, militante da organização de extrema esquerda que vai trabalhar na fábrica para se tornar sindicalista. E aí se torna sindicalista e se diz operário sem problema nenhum, porque se tornou operário e é normal isso na esquerda. Mas vocês vão ver mais essa militância dizendo eu tive a ideia de formar o PT. E até sindicalistas também, de outras regiões, outras áreas, que vão falar, antes de 78 eu já tinha pensado e falado da necessidade de formação de um partido de trabalhadores. Essas pessoas estão erradas? Não, elas não estão mentindo. Elas tiveram a ideia, mas isso só prova que a ideia estava em muitas cabeças. Agora, um partido não é produto de uma ideia. Um partido é produto de uma ação social. O partido é produto do movimento popular. Porque senão, se ele é só uma ideia, ele não adquire aderência à realidade e não tem importância política na história. Nós temos vários partidos que são apenas ideias. Ou seja, eles são ideias adotadas por um grupo muito pequeno de pessoas. Às vezes as ideias são muito boas, mas elas não têm aderência à realidade. E o PT já surge assim, com uma grande aderência à realidade do movimento popular, porque ele é fruto do movimento popular.
a fundação oficial se dá em 1980, né? Em São Paulo. Mas eu diria que até 1984 o PT é uma estrutura federativa. Por quê? Porque ele é, em primeiro lugar, um partido de núcleos de base. Como eu disse, né? Em cada região do país ele está surgindo, as pessoas dizem nós somos o PT aqui e formam um núcleo de base. O próprio Maranhão, em 1980, já tinha 39 núcleos de base do Partido dos Trabalhadores. Essas informações tem lá na história do PT. No Brasil todo tinha núcleos de base. Mas também entraram as tendências, né, que eram grupos organizados anteriores ao PT, ou que se formaram fora do PT, e entraram no PT para ajudar na construção do partido, mas também para disputar a sua direção, para ganhar o partido, né, o que é normal na luta política interna. O PT é um partido de tendências. E naquele momento não havia nenhuma regulamentação para a atuação das tendências. Diante dessa estrutura federativa, que se por um lado ela era muito, muito boa porque ela revelava a diversidade regional e a autonomia da classe trabalhadora, que formava o seu próprio partido, por outro lado, ela era assediada por estruturas organizativas que não tinham surgido de baixo para cima, que são legítimas, né? São organizações legítimas que eram as tendências. A reação a isso foi algo chamado articulação do 113. Quer dizer, no final de 83, se discute a formação de uma espécie de tendência majoritária, mas que se entendia como antitendência. A articulação do 113, porque o documento era para ser assinado por 113 militantes, né, para essa organização. E a articulação, portanto, ela se entendia como antitendência, ela se torna rapidamente majoritária, porque ela tem o apoio das principais lideranças da época, entre elas o Lula, embora o Lula, aqui um parêntese, o Lula depois ele se torna sempre uma figura um pouco equidistante entre as tendências, porque ele sempre foi o polo de aglutinação de todas as tendências do PT. Porque todas elas se unificavam quando? Quando tinha campanha para presidente da República, e a campanha para presidente da República era sob a liderança do Lula. Então o Lula se tornava um fator de unidade, apesar dele ter as opiniões dele, etc. Em muitas reuniões do Diretório Nacional, ao longo dos anos 90, o Lula não votava ou saía antes da votação, né? Porque ele se tornou uma figura maior do que todas as forças internas do PT. Fechando parêntese, então se forma a articulação, e aí tentando uma história que está detalhada lá na história do PT, que eu não vou reproduzir agora, porque também não quero atrasar aí a atividade de formação política das companheiras e dos companheiros, mas de 1984 a 1989, nós temos uma consolidação do que vai ser a estrutura do PT até hoje. Por que 84? Eu disse que de 78 a 84 nós temos uma formação do PT. Porque 84 foi o ano das diretas já. E as diretas já foram o movimento popular mais expressivo da história do Brasil. Vocês podem dizer, mas junho de 2013 não teve uma participação muito maior? Não. E junho de 2013 é outra coisa, mais complicada, como vocês sabem. Mas, relativamente à população brasileira da época, as diretas já foram o movimento de massas mais importante da história do Brasil. E eu chamo aquilo de uma revolução democrática, que vai de 84 a 89. E nessa revolução democrática, o PT tem uma atuação decisiva. Qual é? A campanha das diretas já teve a participação importante do PT, mais nas ruas do que nos palanques, embora o Lula se destacasse nos palanques, mas o PMDB é quem dirigia a campanha das diretas já, atual MDB, né?
E o PT se isola no momento em que a emenda Dante de Oliveira, que era a emenda do deputado, né, pelas diretas já, ela é derrotada. E aí o conjunto do movimento das diretas já começa a articular a eleição do Tancredo Neves pelo colégio eleitoral, ou seja, uma eleição indireta, sem participação popular. Como vocês sabem, Tancredo morreu e assumiu José Sarney. E essa frente das diretas já apoia o José Sarney. Que frente é essa? É o PMDB e setores da esquerda. O PDT, os partidos comunistas, o MR8 da época. O PT não. Quer dizer, o PT faz uma consulta aos filiados e decide que não vai participar do colégio eleitoral. Depois não apoia o governo Sarney, faz oposição. Elege uma pequena bancada para a Assembleia Nacional Constituinte. Só que ganha força social, força popular. E ganhando força social e popular, o desempenho da esquerda na Assembleia Constituinte, embora fosse um grupo minoritário, é decisivo. Porque nós tínhamos uma Assembleia Constituinte conservadora que escreveu um texto progressista. A nossa Constituição de 88 é progressista. Ela, por exemplo, consolidou o Sistema Único de Saúde. Ela tem problemas, tanto é que o PT votou contra a Constituição, mas assinou. Prestem atenção nisso, porque tem gente que diz assim, o PT não assinou. Não, o PT assinou, mas votou contra porque achava que o texto era insuficiente. Hoje nós sabemos que nós temos que defender esse texto diante das investidas da extrema-direita. E por que 89? 89 finaliza a nossa história aqui, porque é o momento em que a Frente Brasil Popular ela se alimenta de toda essa energia dos movimentos sociais dos anos 80 e leva Lula ao segundo turno das eleições. Só que ele é derrotado. Eu costumo dizer o seguinte, a década de 80 foi uma década de grande luta social e força popular que terminou numa derrota eleitoral. A década de 90, por várias razões que eu não vou detalhar agora, aqui, ela foi uma década de refluxo de lutas populares. Houve lutas populares, mas muitas derrotas. Houve diminuição das categorias de trabalhadores muito importantes para o PT, como bancários, metalúrgicos. Houve a derrota da greve dos petroleiros, em que o Fernando Henrique Cardoso colocou tanques de guerra para derrotar os grevistas, para reprimir. Houve uma diminuição do peso da igreja progressista. Enfim, é uma série de mudanças. Só que essa década termina com a vitória eleitoral do Lula em 2002. É a contradição da história, né? Isso vai ter reflexos depois, que nós temos um governo que tem que fazer alianças, um governo de coalizão, muito mais agora por outras circunstâncias. Mas enfim, nesse período aí de 84 até 89, também o PT regulamenta a luta interna, né? Regulamenta as tendências. Por outro lado, os núcleos de base perdem poder, e perdem poder não é só por causa, não é a articulação que tirou poder dos núcleos, as tendências de esquerda também, porque interessava a elas que elas tivessem acesso à direção e ao poder interno. Mas de qualquer forma, o PT no seu 5º encontro nacional, ele definiu que o centro da disputa de hegemonia no Brasil seria a partir da eleição de Lula para presidente da República e que ele deveria formar um mercado interno de massas no Brasil. Que são coisas que nortearam, em grande medida, o PT como partido de governo a partir de 2002, 2003. Né? Mas essa é uma outra história. Eu vou terminar por aqui afirmando o seguinte, o campo popular da história do Brasil ele foi formado lá na década de 30, 40, com Getúlio Vargas. A partir dos anos 80, ele é hegemonizado pelo PT. O PT é o maior partido de massas de esquerda da história do Brasil. É um partido que surgiu de baixo para cima e é um partido que tem a mais expressiva liderança nesse campo popular. Ele é só o PT? Não, é um campo plural. Tem pequenos partidos de esquerda, tem movimentos sociais importantes como o MST, Central de Movimentos Populares, tem a Central Única dos Trabalhadores, tem movimentos de mulheres, tem o Movimento Negro Unificado, tem diversas, enfim, manifestações de categorias
pelo Brasil. Isso tudo é um movimento popular. Agora, esse movimento popular ainda tem no PT um centro de aglutinação indispensável, como a gente viu nas eleições últimas, em que por menos de 1% o PT foi vitorioso. Mas se não fosse o PT, dificilmente a gente teria uma força político-eleitoral capaz de derrotar naquele momento o bolsonarismo. Daí a importância do Partido dos Trabalhadores. Ele tem seus defeitos, tem seus problemas, ora ele é moderado demais. Como ele é um partido de massas, ele tem desde lutadores idealistas até políticos duvidosos que querem se aproveitar do partido, tem de tudo. Mas ele é a expressão do povo brasileiro, né? Ele é o que o povo brasileiro construiu até aqui. Então ele é o partido, é o único partido que expressa os interesses da classe trabalhadora, mesmo quando ele está em contradição com esses interesses. É difícil entender isso. Ele pode estar em contradição com alguns interesses da classe trabalhadora, mas ainda assim ele é um instrumento da classe trabalhadora, porque não tem outro espaço para que ela se organize. Daí a importância de ter formação política, dos militantes e as militantes do partido terem como arma a teoria, os valores socialistas e principalmente como arma a história do PT. É isso, é uma história muito importante para o povo brasileiro e é isso, companheiros e companheiras, sigam em frente com a história do PT nas mãos e na cabeça, claro, né? Porque nós agora representamos especialmente aí vocês que são mais jovens, né? Representam a continuidade dessa história. Então é isso, um grande abraço e até mais.